Eu faria uma mudança na troca da isca, eu faria mudança de barco, eu faria mudança de local, ou eu faria uma mudança em mim, uma transformação. Vamos lá, 1, 2, 3 e... óculos errado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 1, 2, 3. Tá pegando muita sombra no óculos. Eu tenho que ficar aqui mais ou menos. Olá, eu sou Kátia Jean e vamos bater um papo hoje sobre a nossa pesca na vida, né? Tantas pescarias que a gente faz e a gente vai acumulando experiências para o nosso bem, para o nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento, e isso é muito bom. Feliz daquele que tem histórias para contar, que passou por diversas mudanças, que passou por experiências assim incríveis. Às vezes os incríveis não são tão satisfatórios para a gente, né? Mas com certeza é história para a gente contar e passar ensinamentos para todos aqueles que queiram aprender, né? Então eu vou falar para vocês uma pesca que eu fiz, né? Eu saí para pescar e dei graças a Deus por eu ter encontrado um barco legalzinho, de vela, com um remo pequenininho, mas falei, esse barco é o início de tudo. E agradeci pela oportunidade de ter encontrado esse barco, né? Um cesto de iscas, na época, para mim era maravilhoso. E saí para pescar. E aí, nesse caminho, o tempo começou a ficar feio, ficou nublado. Mesmo assim, eu coloquei a isca no meu anzolzinho, lancei ao mar e trouxe alguns peixes. Fiquei muito feliz, agradeci. E todo dia eu botava o meu barquinho no mar, deixava o vento soprar, as velas favoráveis, e no momento certo eu lançava a minha isca ao mar e conseguia trazer peixes para minha vida. O tempo às vezes não estava muito bom, era um tempo meio nublado, fechado. Muita gente tinha medo de se arriscar, mas eu sempre tive a coragem, como uma aliada. E eu saía para o mar, botava aquele meu barquinho de sempre, as velas com vento favorável. Quando estava sem vento algum, eu remava. E às vezes me cansava, sabe? Eu ficava cansada de remar. Mas eu tinha certeza que lá na frente, aonde chegasse, eu queria chegar naquele ponto que eu chegasse, encontraria pesca. E aí eu remava. E um belo dia, belo porque eu gosto também dos dias nublados, eu acho que cada dia tem o seu significado, tem algo para nos ensinar, né? Uma inspiração boa para a gente. Nesse dia, o tempo estava nublado, de nublado para fechado, umas nuvens bem escuras no céu, mas não tinha vento. Muito interessante, estava tudo parado. E eu tive que remar. E remei, e remei, e remei.
fui cansando. E quando eu cheguei no ponto que eu estava acostumada a pegar a minha pesca, não tinha nada. Nada. E aí, pela experiência que eu tinha naquele local, quando eu não encontrava a minha pesca em determinado ponto, eu tinha mais 2 pontos para ir. E aí o tempo estava meio parado e mais uma vez eu peguei meu remo e fui remando. E eu estava até cansada, sabe? Cansei e falei, caramba, se eu chegar lá naquele e não tiver, naquele outro vai ter, com certeza. De mãos vazias eu não posso voltar para a terra. E remei, e cheguei no ponto. O tempo continuava nublado. Para muitos, quando falam assim, como é que está o tempo hoje? Feio. Não, estava nublado. Só que esse nublado começou a ter uma interferência no meu comportamento e no meu modo de pensar. Começou a criar uma mentalidade, o que a gente chama por aí de mindset, um pouco parado, até negativo. Cheguei no determinado local e lancei a minha isca. A gente sabe que pescaria, né, tem que ter paciência. E eu fiquei esperando, e eu fiquei esperando, e eu fiquei esperando. E nada. E aí eu comecei a ficar preocupada. O que é que eu conseguiria levar para a terra? Se lá naquele ponto que eu estava acostumada a pescar, eu não obtive nenhum resultado. E aí remei mais um pouco e fui para o outro local, que eram alternativas que a gente tinha, opções. Nada, não consegui nada. Achei melhor fazer o quê? Não insistir. Vou partir para o plano C. Tinha o plano B, plano C. Vamos lá. O negócio é não desistir. Não, não para não. Vamos lá. Cadê aquela coragem lá, Kátia? Vamos lá. Beleza. Tempo parado, comecei a remar. Remando, remando. Na metade do caminho, aconteceu da correnteza do mar, a maré, começar a mudar. E eu já estava o que chamamos de remar contra a maré. E eu fui ficando cada vez mais exausta. Fui ficando exausta. A minha mentalidade, o meu mindset, ele me jogou para baixo. A coragem deu lugar ao medo. Eu fiquei com dúvidas. A certeza que eu tinha que se eu não encontrasse naquele que eu estava acostumada, que eu partiria para aquele outro lado, para o plano B, e se no plano B não desse, eu ia para o plano C, caiu por terra. Eu já estava completamente desanimada, amedrontada e falando que eu não era capaz. Eu deixei de acreditar em mim. E aí eu fui para aquele outro lugar, remando muito contra a maré e cheguei lá. Quando eu cheguei lá, eu consegui fazer uma pesca razoável. Agradeci a oportunidade, agradeci o resultado, mas eu já voltei para a terra não tão satisfeita. Eu achei que estava faltando alguma coisa. O que tinha falhado nesse meio desse caminho? E eu voltei para a terra assim, ó. O meu pensamento já estava interferindo no meu comportamento, no modo de eu me comportar. Voltei para a terra, estava lá a pesca. No dia seguinte, eu tinha que voltar ao mar.
Essa era a minha rotina. Esse era o meu ofício. Todo dia colocar meu barco no mar, ou remar, ou abrir as velas e pegar aquele vento e deixar ele me levar para onde eu queria, né? Me direcionando, eu só aproveitando a correnteza e o vento e sair de novo. E aí o tempo começou a ficar nublado. E aí eu falei assim, esse tempo ele não está me ajudando não, a culpa é dele. Quando fica nublado, pesca no primeiro lugar não dá, no segundo não dá, no terceiro dá uma razoável. E foi exatamente o que aconteceu no dia anterior. No primeiro lugar eu não consegui nada, eu parti para o segundo lugar, nada, e fui para o terceiro. E a pesca foi idêntica, razoável. Voltei com a certeza de que eu não era mais capaz de, no primeiro lugar, trazer a pesca que eu desejava. E aí eu falei, o que é que eu vou fazer? Enquanto esse tempo estiver assim, eu não vou conseguir nada. Por que esse tempo não muda? Por que não abre um sol? Por quê? E já me jogando cada vez mais para baixo, que eu não era capaz, que eu não acreditava em mim. Eu não acreditava em mim porque o tempo não estava me ajudando. A culpa era do tempo. Tempo nublado, como é que eu vou ter pesca? No dia seguinte, minha rotina, peguei meu barco, a mesma isca, tudo de sempre. Gente, eu fiz exatamente o que eu estava fazendo há muito tempo atrás e estava tendo um êxito. Botei meu barco, o céu estava azul. Lindo, 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 um dia lindo. O sol brilhante, maravilha, um ventinho, uma brisa muito favorável. Eu nem precisei remar e falei, hoje vai ser o máximo. O tempo abriu e aí o que eu fiz? Botei meu barquinho, o vento me levou lá para aquele lugar que eu queria, eu só direcionando e cheguei no lugar. Quando eu cheguei no local de sempre, eu encontrei 3 peixinhos. Eu falei, não é o que eu estou acostumada. Vou para o outro, para o plano B. Fui lá para o plano B sem me cansar muito, não achei nada. Fui para o plano C, para o outro local, achei mais 2 peixinhos. E aí eu fiquei, e aí? Algo não tá, as coisas não estão se encaixando. O problema não é o tempo. Por quê? Porque com o tempo nublado, eu fui até o terceiro e trouxe o razoável. O que eu fazia sempre. Eu só tive que me cansar mais. No outro dia que estava sol, eu consegui de imediato pegar 2 no primeiro lugar, no segundo lugar eu não peguei nada, no terceiro eu peguei mais 2. Ou seja, o problema não estava no tempo, sol ou nublado, ou chuva. O problema não estava no tempo e o problema não estava também no local. Por quê? Porque estava sol naquele dia, eu fui em 3 locais e só consegui trazer 4. Abaixo do meu razoável. E aí o tédio se instalou, a insatisfação cresceu, eu fiquei de saco cheio da rotina que eu estava levando
Eu comecei a ter medo de procurar até um outro lugar. Eu botei culpa na isca. Eu, a princípio, tinha colocado a culpa no vento, a culpa no tempo, a culpa no sol, a culpa da correnteza. E aí eu botei a culpa na isca, botei a culpa no meu barco. E depois eu comecei a me questionar, a me enfraquecer. Eu comecei a me questionar. Essa isca, será se ela está perfeita? O meu barco, será se ele está perfeito? Eu vou ter que reunir isso tudo, melhorar isso tudo. Isca, barco, tempo. Eu tenho que esperar. Eu fiquei esperando dias favoráveis. Comecei a imaginar, bom, se hoje está nublado, eu vou pegar razoável. Bom, se hoje está sol, eu só pego 4. Porque as coisas foram mudando, porque as coisas mudam, a vida muda, o planeta se transforma e nós vamos nos transformando. E aí eu fiquei me questionando, eu falei, cara, o que está acontecendo comigo? E aí eu fiquei muito chateada comigo. E aí eu fiquei com medo. E aí até alguns colegas falavam assim para mim, ô Kátia, vamos pescar junto, vem comigo. Eles faziam isso para me dar uma força, porque o deles estava normal, o meu que estava, ó. E aí eles falavam, vem comigo, vamos lá. E eu falava, não. Primeiro, porque eu achava que eu era o máximo. Que eu sabia tudo. Que eu não precisava aprender mais nada. Primeiro sinal da zona de conforto. E depois eu falei assim, além de eu achar que eu sabia tudo e não precisava aprender mais nada, não precisava de ajuda, aí eu já comecei a cair também na zona do medo. E eu comecei a perder a minha coragem, a minha ousadia, eu comecei a perder o meu potencial, eu me jogava para baixo e eu culpava. Eu culpava Deus, eu culpava o mundo, eu culpava o tempo, eu culpava o sol, a nuvem, a corrente marítima, a minha isca, o meu barco, nada. Era falta de sorte. Eu não tinha era sorte, eu ainda não tinha encontrado alguém para me dar um barco bom, alguém para me mostrar uma isca boa, alguém para dar um clique no tempo e botar tudo favorável para mim. E aí eu comecei a me questionar mais uma vez, diante dessa insatisfação, diante dessa rotina, da monotonia que começou a fazer parte da minha vida, dessa zona de conforto, dessa falta de credibilidade no meu potencial. E aí eu comecei a me questionar, e eu me questionei muito. Comecei a passar por um momento de pura reflexão. Ou eu continuava acreditando na sorte do tempo, na sorte da isca, na sorte do meu barco, na sorte da corrente marítima e fortificando essa crença de que com o sol eu pego 4, porque aquele tempo passou, as coisas mudaram, não eram iguais. Ou eu continuo com o tempo com sol, um tempo lindo, pegando 4, ou com o tempo nublado, indo aos 3 pontos e pegando uma razoável, mas até menor do que eu tinha lá. O que eu ia fazer da minha vida? Confesso que eu precisei botar meu barco no mar de novo, sem a minha vela,
sem o remo, sem a isca, sem minha vara de pesca. Eu botei o meu barco no mar e sentei. Eu parei, eu refleti, eu me questionei e comecei a desenvolver meu autoconhecimento. Comecei a desenvolver uma reflexão sobre quem eu era, onde eu estava, o que eu queria, se aquilo tudo que eu estava fazendo era satisfação, era realização ou era simplesmente um encargo de um trabalho, de um emprego. Quando eu comecei a perceber que eu estava numa zona de conforto, que eu me encontrava repleta de tédio, insatisfação, que aquela situação de eu colocar o meu barquinho no mar tinha se tornado uma obrigação, um encargo. Eu comecei a me questionar muito, fiz muitos questionamentos e resolvi voltar para a Terra. E quando eu estava voltando já para a Terra com o meu barquinho, eu sabia que eu tinha que mudar. Eu vou mudar e eu preciso mudar. Só que eu ainda não sabia. Eu precisava só de mais alguns momentos de reflexão, planejar, organizar, colocar tudo bem esquematizado para saber qual tipo de mudança que eu faria. Eu faria uma mudança na troca da isca, eu faria mudança de barco, eu faria mudança de local, ou eu faria uma mudança em mim, uma transformação. Essa transformação foi como uma tomada de decisão. Eu tomei posse do meu potencial e tive certeza que eu podia desenvolver as minhas habilidades. Eu poderia entender, compreender os meus pontos fracos. Com essa reflexão que eu fiquei lá no barquinho, eu fiz um processo de autoconhecimento. E aí eu me questionava, gente, tá ruim, mas pode piorar se eu continuar aqui. Mas também tá ruim aqui, mas e se eu sair? Pode piorar, pode não ser nada daquilo que eu estou imaginando. O que eu mudo? Eu mudo a isca, a qualidade, a quantidade. Eu mudo o meu barco, eu mudo o local da pesca. Ou eu dou uma chance para mim. Eu dou uma chance para a Kátia e começo a me olhar com mais carinho, com mais respeito, me autoconhecendo, desenvolvendo meus pontos não tão altos, capacitando minhas habilidades, reconhecendo meus pontos não favoráveis. Ali eu tive uma tomada de decisão. Eu tinha que mudar, mas eu não sabia mudar o quê. E aí eu comecei a perceber que as ferramentas, as técnicas, as habilidades, as iscas, elas podiam sim ser melhoradas. Mas eu precisava dar uma chance para mim, me transformar. Porque nada permanece estático nesse mundo. Tudo muda, tudo se movimenta. Eu precisava dar um up, renovar as minhas iscas.
mudar a minha mentalidade, o meu mindset, me autoconhecer. E depois que eu me autoconhecesse, eu passaria a me autodesenvolver como pessoa, como ser humano, como profissional. E foi aí que eu mudei. Mudei e aquela zona que eu estava insatisfeita, com tédio, aquela coisa do dia a dia, que começou como uma rotina, que a rotina é uma organização que você faz, uma produtividade, é uma coisa que cresce, que engrandece. Mas se você faz ela no modo automático, que era o que eu estava fazendo todo dia, a mesma isca, o mesmo anzol, a mesma vara de pesca, o mesmo barco, a mesma Kátia. Aí que estava o problema. A mesma Kátia. A Kátia sem autoconhecer, a Kátia sem autodesenvolver, a Kátia sem um aprendizado contínuo, a Kátia sem a criatividade, a Kátia sem a inovação, a Kátia sem a empatia. Eu precisava mudar. E mudei. E confesso que aquela situação que eu estava lá, em que eu me perguntava assim, ai, ruim aqui, pior lá fora. Ou também, mas se eu ficar aqui, que tá ruim, a coisa pode piorar. Mas eu decidi ir além. Eu confiei em mim. Eu peguei aquela coragem que eu tinha lá, de tantas experiências vividas, de tantas histórias para contar. Eu peguei essa memória e trouxe. E cortei por completo aquela crença limitante que me sabotava, do medo, da insegurança. Quebrei essa crença sabotadora. Então eu aprendi que naquele momento que eu estava passando de pura reflexão, para saber até onde eu poderia ir, porque ali onde eu estava eu não queria ficar mais, começou a produzir várias reflexões, eu comecei a me olhar com mais carinho, com mais respeito, e eu descobri várias coisas bem interessantes. Eu descobri que trabalho está ligado a objetivos profissionais. Eu descobri que emprego está ligado a uma relação de organização e execução. Ela é feita a partir do momento que tem um retorno de valor. O salário, o pagamento, tem um retorno, uma renda. Alguém organiza, você executa e com isso você tem uma renda. O trabalho ele está muito ligado às realizações profissionais. Muitos chamam de trabalho. O trabalho, se a gente for ver mesmo a etimologia da palavra, ela vem lá de trás, quando começou, era um instrumento, uma ferramenta na agricultura. Depois, os romanos começaram a chamar trabalho de um objeto de tortura. Enfim, até chegar na parte de que o trabalho era algo valoroso, né? Mas, enfim, eu descobri isso tudo. Eu descobri o que realmente era trabalho, que ele estava ligado a objetivos profissionais, êxitos profissionais, que o emprego era uma relação entre organização e execução e que com isso gerava uma renda. Eu descobri que autoconhecer é a gente se olhar com carinho, com respeito, reconhecer todos os nossos pontos fortes, fracos, não favoráveis,
eu aprendi a me conhecer e a me desenvolver. Eu descobri que rotina é foco. Você está ali consciente. Você está fazendo porque você sabe que está fazendo. É um trabalho, é uma atividade organizada, é uma atividade estruturada. Eu descobri que monotonia é aquilo que você faz sem atenção. Você começa com uma rotina, aprendendo, fazendo, você está com foco, você sabe o que você está fazendo, é um trabalho estruturado, organizado. Só que aí você depois acaba se acostumando e você entra na monotonia, ou seja, você faz no automático, você nem sabe. Era o que eu estava fazendo lá no barco. A monotonia, gente, ela começa a causar a distração, a fadiga, o tédio, porque a gente faz no automático, porque a gente não tenta dar uma aprendizagem contínua, a gente não tem a criatividade, não tem a inovação. A gente está acostumado a fazer aquilo e vai ficar fazendo aquilo sempre, entendeu? Então eu te convido a fazer uma reflexão. Aonde você está? O que você faz? É emprego? É trabalho? É ofício? Você está nessa situação por satisfação pessoal, profissional? Uma boa remuneração, ela supera as tuas expectativas pessoais? Reflete depois, conta pra mim que eu quero saber. Tô curiosa. Beijo.